Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então para mais um pré-mercado. Vamos ver como é que o dia ele desenrolou hoje, né? Ontem eu havia comentado, né, que o mercado fazendo um choque aqui em cima seria bem interessante, né? E o mercado meio que faz isso, né? Repara aqui que ele até captura essa liquidez que a gente já tinha marcado aqui. Porém, tem alguns detalhes que eu chamo a atenção para esse ponto aqui de liquidez que deixa um pouco arriscado aqui. Essa possibilidade aqui, tá? Fica bem arriscado aqui. Então vamos lá. A gente comenta a respeito de um choque, né, bem desenvolvido aqui. Eu vou trazer aqui para você poder entender esse movimento aqui dentro aqui, ok? O mercado deixa um pequeno topo, deixa um pequeno fundo e aí renova, quebra aqui, né? Essa mínima aqui, olha. Fazendo um choque, volta aqui para um teste, né? E aí ele começa até a desenvolver, depois ele volta com muita força aqui, 9,31, estava saindo dados econômicos bem importantes americanos, né? Aqui a gente tinha um bloco que foi mitigado, respeitado e desenvolveu. Qual era o risco aqui, Diogo, desta operação? Qual a diferença desse movimento para esse movimento? O que esse movimento torna melhor do que esse? Primeiro, o choque. O choque está acima da captura de liquidez. Então, isso aqui a gente chama de choque em posição de captura. Isso aqui torna o trade muito melhor. Tá? Aqui o choque está onde? Abaixo da posição de captura, que torna muito mais arriscado e o que remete que isso aqui foi uma captura bem sutil. Se foi uma captura sutil, eu marquei essa máxima, tá? Entendendo que aqui em cima continua tendo liquidez, ok? Porém, a força de demanda ela fica bem clara aqui na região, tá? Diogo, foi uma possibilidade aqui? Sim, foi uma possibilidade, mas de risco, ok? De bastante risco. Depois o mercado ele vem caindo, tenta retornar, faz um cenário até interessante, né? Para que ele cai, faz a mínima, faz essa máxima aqui, né? Cai aqui nessa mínima, sobe lá capturando a liquidez desse topo aqui, que foi renovado aqui, ó. E aí quebra para baixo novamente. E aí faz aqui esse movimento aqui. Então esse aqui é um movimento bem típico, né? A gente costuma sempre comentar desse tipo de movimento, né? Que o mercado faz isso aqui, ó. E no macro é como se ele fizesse isso aqui, né? Então é um movimento bem comum do mercado também. Aqui ele tenta desenvolver a microestrutura, o mercado ele abre com um gap, né? Aqui, ó, gap estava aqui, esse tamanho de gap, porém, conforme ele vai andando e vai fechando o gap, eu costumo ir acompanhando. Então aqui ainda falta um pouquinho para fechar esse gap, tá? Ainda não fechou completamente, mas é muito pouco, ok? E aí, aqui, ó, a gente tem uma tentativa de uma microestrutura, o mercado começa a desenvolver a partir daqui. O que eu queria ver aqui? O mercado nivelando um pouquinho mais esses fundos aqui, e aí fechava o gap, e aqui embaixo fazia um choque. E aí a gente com esse fundo um pouco mais nivelado, uma captura abaixo desses fundos, a gente teria aqui uma possibilidade compradora, o mercado não quis fazer, desenvolveu, começa novamente a lateralizar. Aqui ele já vai demonstrando aqui, ó, que a oferta ela está presente lá na região, repara a pressão aqui, né? Não captura aqui, tá? Não captura. E vem desenvolvendo novamente lá para cima. Após esse desenvolvimento aqui para cima, o mercado ele para onde? Nessa região novamente. Então repara, eu vou trazer aqui para o gráfico de 5 minutos, tá? Repara esse movimento como um todo, ok? O mercado sente a demanda, sente a demanda só de se aproximar, captura de forma muito
sutil, repara que nessa captura, por exemplo, a gente mal tem fechamento, né? Tem aqui um tiquinho de nada nos 5 minutos só, capturando essa liquidez. Então, assim, aí você já vê como foi bem sutil essa captura, né? Então eu marquei novamente lá a máxima e ele veio respeitando novamente aqui, ó. Ele sente aqui, ele sente aqui, ele sente aqui, né? Então, essa região aqui como um todo, ela tem uma pressão da oferta, uma presença vendedora muito grande aqui nessa região. Então, o mercado vindo aqui, ó, fazendo um choque bem bacana, bem alinhado aqui, você tem sim uma possibilidade de venda, tá? Você tem uma possibilidade de venda. Eu vou marcar eu ia marcar esse fundo, mas não vou não. Eu ia marcar aqui esse fundo, mas esse gap aqui, ó, atrapalha muito, né? Então, aqui embaixo, somente com a microestrutura muito bem nivelada, tá? E a captura dos fundos, né, para fazer um choque aqui na região, para poder ficar interessante, tá? Por quê? Por causa desse gap. Se ele fechar o gap aqui, ó, aí fica mais interessante. Mas compras somente por meio de microestrutura, tá? Somente por meio de microestrutura para ficar mais saudável, para ficar melhor aqui, ok? Como a pressão, repara só, olha o tamanho dessa pressão vendedora aqui, muito grande, né? Muito grande. Então o mercado está fazendo isso aqui. Se você olhar isso aqui, a gente pode considerar uma grande o quê? Lateralização, tá? Uma grande lateralização aqui. Repara que o mercado está andando aqui o tempo todo de lado, né? Está andando o tempo todo de lado. Aqui em cima, caso o mercado ele abra, vem aqui em cima, ó, faça aqui um choque, desde que não distancie tanto assim aqui, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior, ficar um pouquinho melhor aqui para você poder entender aqui. O mercado vindo aqui, ó, fazendo um choque aqui, ó, no teste, você tem uma possibilidade de venda aqui só com choque, tá? Tem uma pressão de oferta muito grande, uma pressão vendedora bem bacana, né? Vamos ver aqui, ó, olha só. Esse topo, para esse topo aqui, já tem aqui, né, a divergência. Aqui não tem divergência para o topo lá de trás, mas esse topo, para esse topo, a divergência é maior ainda. Olha só, estou no gráfico de 5 minutos, tá? Então, repara nisso aqui, ó. Olha só, esse topo, vou pegar até aqui assim, ó. Esse topo para esse topo tem alguma divergência, né? E aqui ele iguala e aqui ele não consegue igualar da mesma forma. Agora, esse topo para esse topo também iguala. Mas olha aqui a divergência no RSI, como é que tá? Aqui ele iguala topos e aqui ele está muito longe de igualar. Ele está bem mais inclinado, né? Então, se o mercado ele abre, pode subir aqui em cima e ainda assim no máximo aqui, ó, ele sobe aqui assim, ó. Entendeu? Continua com divergência. Então, um choque acima aqui é bem interessante. Caso o mercado ele desenvolva aqui microestrutura aqui assim, ó, nivelando os topos, capturando o topo, fazendo um choque com intenção da oferta, você tem uma venda aqui, ó, muito, muito, muito bem alinhada, tá? Muito bacana mesmo, tá? Só que caso o mercado ele abra com muita força lá para cima e distancia daqui e entra uma pressão muito forte aqui, faça só um choque muito lá em cima, fica um pouco mais arriscado. Por quê? Porque a pressão ela vai estar aqui, ó. A barreira está aqui. O mercado passou dessa barreira, faz um choque. Isso aqui é claro que é uma barreira invisível, tá? É hipotético que eu estou falando. Mas é como se fosse, a pressão está aqui, ó. A pressão vendedora está aqui, ó. A liquidez está aqui, ó. Se a demanda supera essa região e faz um choque, fica bem arriscado. Se o mercado continua essa alta aqui, ó, e isso aqui foi um choque de indução, na mitigação aqui, ó, você tem procurar um ponto de entrada nítido para que você possa colocar sua ordem e tentar entrar na compra. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade
que o mercado costuma dar sempre para a gente aí, ok? Então, essa é mais uma possibilidade aqui que o mercado pode deixar. Agora, se o mercado ele vai subindo forte lá em cima, começa a nivelar os topos, aí começa a ter contexto, tá? Aí na captura desses topos, num bom choque, no teste você tem a possibilidade de venda aqui, tá? Então só um choque lá em cima é arriscado. Agora, uma microestrutura gerando liquidez aqui para ser capturada, e aí entrando a oferta, fazendo um choque nítido no teste, você tem uma possibilidade de venda, tá? Então, para vender muito lá em cima, você tem que aguardar algo mais nítido, ok? Só um choque fica complicado. Agora, aqui embaixo, aqui, ó, um choque aqui, ó, tá tudo certo. Configurou, criou esse contexto, é só pegar o trade sem medo, ok? Para compras aqui embaixo, tá complicado. Por que complicado compras nessa parte de baixo? Porque esse fundo aqui não tem assim tanta liquidez, né? Eu vou marcar ele, né? Por quê? Porque ele já está quase aqui fechando esse gap e tudo, né? Eu vou marcar esse fundo porque ele está bem nítido, né? Já falo, não é o melhor fundo, tá? Não é o melhor fundo, ok? Por quê? Porque até esse momento, esse fundo quebrou esse topo. Então, já é alguma coisa. Quebrou esse topinho aqui, mas o topo principal que esse fundo teria que quebrar é qual? Esse topo. Por quê? Porque aí a gente teria esse movimento aqui, ó. E aí enche de liquidez aqui, né? O mercado vem aqui, captura essa liquidez e vai embora, ok? Então, é uma possibilidade muito melhor se o mercado quebrar aqui esse topo aqui. Esse fundo fica muito bom. Mas, por enquanto, é um fundo mais ou menos. Eu vou marcar e vamos ver como que ele vai chegar lá. Dependendo como ele chegar, fizer um choque, bem arriscado. A gente tem esse gap aqui atrás, né? Enfim, mas o mercado ele já demonstrou também uma certa demanda aqui nessa região. Então, a gente está tendo uma briga muito forte aqui entre oferta e demanda. Alguém uma hora vai ceder, alguém uma hora não vai aguentar a pressão e vai ceder, né? E aí pode ser a oferta, pode ser a demanda. Então, só um choque aqui é arriscado? É. Ao menos que o mercado faça isso aqui, ó. E aí vem aqui embaixo. E aí faz isso aqui, ó. E aí vai lá para cima. E aí você tem uma venda alinhada aqui e uma compra aqui. Porque esse fundo quebra esse topo nessa captura, ok? Validando esse fundo aqui. Então, é mais ou menos assim que funcionaria. Mas é um fundo mais ou menos. Vale a pena ficar de olho aqui. Por exemplo, se o mercado ele vem caindo e começa aqui, ó, a nivelar bem os fundos, captura, liquidez dos fundos, fazendo um choque, você tem uma compra alinhada. Aí você tem um contexto de um fundo, não é o melhor, mas é um fundo nítido, né? Expressivo, que teve força para devolver essa queda toda. Tá vendo? Foi tipo um V, ó. Né? Então, você tem um contexto muito mais alinhado aí para poder estar validando aqui esse contexto operacional, ok? O melhor fundo que eu vejo aqui, repara, eu sempre falo, o mercado se repete, em regiões de estrutura, ele costuma repetir estrutura. E aí a gente começa a olhar aqui, ó. Olha só. Vou marcar aqui em cima. Olha só o que o mercado está fazendo. Poderia até marcar aqui, né? Mas pode até marcar aqui, não tem tanto problema. Veja que ele tem aqui até esse vazamento aqui para cima, né? Por enquanto eu vou deixar marcado aqui mesmo. Vamos ver como que ele vai desenvolver aqui dentro. O mercado, ele normalmente, repara que ele tem alguns ciclos. Tem períodos que o mercado quase não abre, quase não tem gap. Ou gaps muito pequenos. Tem períodos que são gaps monstruosos. Então, olha só. Aqui nós tivemos um gap de 440 pontos. Outro dia um gap de 1.000. De um gap de 2.000 pontos. Então, provavelmente, se for seguindo esse ciclo, o mercado vai abrir aqui ou já vai abrir lá em cima. E aí não tem muito o que fazer. Mas se o mercado abrir aqui dentro e confirmar essa microestrutura aqui, né, ele confirmando, olha como os fundos ficam muito bem nivelados, né? O mercado ele confirma aqui, ó,
capturando aqui no fundo essa liquidez, no teste você tem uma possibilidade compradora, tá? Agora, se o mercado ele abre e ele começa a nivelar bem aqui os topos amanhã, capturando aqui em cima, possibilidade de muito risco. Por quê? Por conta dessa liquidez. Para uma venda aqui fica bem complicado, a compra fica melhor. Por que a compra fica melhor? Porque o choque aqui, você tem o alvo, que é a captura dessa liquidez aqui, tá? Mas nesse ponto aqui, ó, esse vazamento pode estar mostrando uma força de fundo, né? A força da demanda que está jogada aqui. A liquidez ela está ficando bem nítida na parte de baixo também. Então, ele tem que confirmar um pouco mais aqui, tá? Amanhã. E aí, se fizer um choque, seria bem interessante esse movimento aqui, tá? Ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria mais ou menos assim, seria bem interessante, ok? Se o mercado ele abre e já sentiu aqui essa pressão aqui, vem caindo bem forte aqui também, faz um choque, e aqui você não tem contexto, tá? Diogo, e esse fundo não é um fundo de liquidez, tá? Não considero muito interessante. Se falhar e fizer o teste, se for curtinho, rápido, você tem aqui uma possibilidade de pegar o flow vendedor e seguir nessa venda, né? Então, se ele fizer um choque por aqui assim, ó, e falhar, no teste aqui você tem a possibilidade de vender para pegar uma venda aqui, ok? Uma continuidade dessa venda. Também é uma possibilidade. Se o mercado amanhã ele abre, vem caindo forte aqui, ó, e ele vem voltando fraco, 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 e começa a nivelar os topos, capturando em cima do topo, fazendo um bom choque, você tem aqui uma possibilidade também vendedora, tá? Bem encaixada, bem alinhada. Por quê? Porque aí você vai pegar essa mesma pressão dessa estrutura aqui, ok? Basicamente são essas as possibilidades que a gente tem. Eu já falei do mercado subir, vir retornando fraco, né? Captura aqui, faz um choque no teste, você consegue comprar. O choque aqui para uma possibilidade vendedora. Lá em cima, uma microestrutura para uma venda, também bem encaixada. Aqui embaixo, só um choque extremamente arriscado, tá? Extremamente arriscado, a menos que ele rompa lá em cima primeiro, mas é uma possibilidade. Uma estrutura fica muito melhor, capturando no fundo, fazendo um choque para o teste, para uma compra também. Então, passamos aqui, acho que todas as possibilidades, né? Vamos ver como que ele vai desenvolver nessa sexta-feira, o pregão. E aí, no domingo, eu gravo um novo pré-mercado para a gente ver como foi esse pregão de sexta-feira e se preparar para o pregão de segunda-feira, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.